fazendeiro viúvo, jurou nunca mais amar, até ver a faxineira cuidar da sua filha doente. Algo especial aconteceu. Existe um momento na vida em que a gente jura que nunca mais vai sentir nada, que o coração ficou tão partido que é impossível colar os pedaços de novo. Foi exatamente isso que aconteceu com um fazendeiro do interior de Minas Gerais que, depois de perder a esposa de forma trágica, construiu um muro tão alto ao redor do coração que nem ele mesmo conseguia enxergar por cima. Ele jurou, na frente do caixão da mulher que amava, que nunca mais ia deixar ninguém entrar na vida dele. Mas sabe o que acontece quando a gente faz promessas assim? A vida tem um jeito muito particular de nos mostrar que o coração não obedece a juramentos. E tudo começou a desmoronar no dia em que uma mulher simples, com mãos calejadas e olhos cansados, entrou pela porteira daquela fazenda procurando apenas um trabalho honesto. O que ele não imaginava é que aquela faxineira, que mal tinha onde morar, ia fazer algo que ninguém mais conseguiu em 3 longos anos: despertar novamente aquele homem que tinha morrido junto com a esposa. Mas antes de eu contar como essa história mexeu com o coração de uma cidade inteira, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Escreve aí embaixo, quero saber de onde vocês são. E fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que você não vai acreditar que aconteceram de verdade. Roberto Alvarenga tinha 42 anos quando o mundo dele desabou completamente. Dono de uma das fazendas mais prósperas da região de Passos, no sudoeste de Minas Gerais, ele sempre foi conhecido como um homem trabalhador, justo com os funcionários e dedicado à família. A fazenda tinha quase 300 hectares de terra boa, com gado leiteiro de qualidade e uma produção de queijos artesanais que era referência em toda a região. Mas nada disso importava mais. Fazia 3 anos que Helena, sua esposa, tinha morrido num acidente de carro na estrada que ligava a fazenda à cidade. Era uma tarde de chuva forte, a visibilidade estava péssima, e uma carreta que vinha no sentido contrário invadiu a pista. Helena não teve chance. Morreu na hora, segundo os médicos. Deixou para trás um marido devastado e uma filha de apenas 4 anos que mal ia se lembrar do rosto da mãe. Desde aquele dia, Roberto se transformou numa sombra do homem que costumava ser. Ele ainda acordava antes das 5 da manhã, ainda supervisionava o trabalho na fazenda, ainda cuidava para que tudo funcionasse perfeitamente. Mas era como se tivesse virado um robô, programado apenas para trabalhar. Não sorria mais, não conversava além do estritamente necessário. Não participava das festas da cidade, das reuniões na igreja, dos encontros entre fazendeiros. Vivia exclusivamente para 2 coisas: tocar a fazenda e garantir que a filha, Isabela, não faltasse nada material. Porque o emocional? Bem, o emocional era um deserto onde Roberto não conseguia cultivar mais nada. A menina, que agora tinha 7 anos, crescia bonita e saudável, mas havia uma tristeza naqueles olhos castanhos que partia o coração de quem observava com atenção. Isabela era cuidada por Dona Neuza, uma senhora de 60 e poucos anos que trabalhava na fazenda desde antes de Roberto nascer. Ela cozinhava, limpava e fazia o melhor que podia com a criança. Mas Dona Neuza estava ficando velha. O corpo já não aguentava mais tanto trabalho, e ela mesma sabia que precisava de ajuda. O problema é que Roberto não queria ninguém novo na fazenda. Não queria estranho circulando pela casa que ainda guardava as lembranças de Helena em cada cômodo. As roupas dela ainda estavam no armário. Os produtos de beleza dela ainda ocupavam espaço no banheiro. A escova de cabelo dela ainda tinha alguns fios presos, como se a qualquer momento ela fosse voltar e usá-la novamente. Durante meses, Dona Neuza tentou convencer Roberto a contratar alguém para ajudá-la. Ela reclamava das dores nas costas, da vista que estava falhando, dos joelhos que não suportavam mais subir e descer escadas o dia inteiro. Mas Roberto sempre arrumava uma desculpa. Dizia que não era necessário, que ela estava exagerando, que conseguiam dar conta. Na verdade, ele tinha pavor da ideia de ver uma mulher nova ocupando os espaços que pertenciam a Helena. Era como se, ao permitir isso, ele estivesse traindo a memória da esposa, apagando o que restava dela naquele lugar. Mas teve um dia em que Dona Neuza não pediu. Ela simplesmente avisou. Foi numa manhã de julho, daquelas em que o frio do interior de Minas corta a pele, que ela botou o pé firme no chão e disse que não ia mais conseguir fazer tudo sozinha. Tinha quase desmaiado no dia anterior, tentando carregar um balde de água. E isso foi a gota de água. Ela disse a Roberto, em tom que não admitia discussão, que ia colocar um anúncio na rádio local procurando uma ajudante, e que se ele não aprovasse ninguém, ela mesma ia embora porque não tinha mais idade para se matar de trabalhar daquele jeito.
Roberto conhecia Dona Neuza há tempo suficiente para saber quando ela estava falando sério. Então, contrariado, resmungando baixinho, ele concordou, mas deixou bem claro. Queria alguém discreto, que não ficasse fazendo perguntas, que trabalhasse em silêncio e fosse embora no fim do dia. Nada de gente que quisesse se enturmar, puxar conversa ou dar palpite na vida alheia. O anúncio foi ao ar na rádio da cidade numa quarta-feira à tarde. Procurava-se ajudante para serviços domésticos numa fazenda nos arredores de Passos. Precisava saber cozinhar, limpar, lavar e passar roupa. Preferência para alguém com experiência em cuidar de crianças. Oferecia-se salário justo, alimentação e possibilidade de moradia. Durante 3 dias, apareceram algumas candidatas. Dona Neuza entrevistou 4 mulheres. Uma era muito falante demais. Já chegou querendo saber da vida de todo mundo. Outra deixou claro que não gostava de criança, que aceitaria o trabalho, mas a menina não era problema dela. A terceira tinha referências duvidosas, segundo uma vizinha que conhecia a família. E a quarta simplesmente não apareceu no dia combinado. Dona Neuza estava quase desistindo, quando na tarde de sábado, bateu na porta dos fundos da casa uma mulher que ela nunca tinha visto antes. Ana Paula tinha 34 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros curvados. Era magra, com uma magreza que vinha de quem passou fome de verdade, não dessas dietas da moda. O rosto era bonito, apesar do cansaço que marcava os traços delicados. Os olhos eram de um castanho claro, quase mel, mas estavam fundos, cercados por olheiras roxas que denunciavam noites mal dormidas. O cabelo castanho escuro estava preso num rabo de cavalo simples, com alguns fios brancos prematuros aparecendo nas têmporas. Ela usava uma calça jeans desbotada e remendada em 2 lugares, uma blusa de manga comprida que já tinha visto dias melhores e um par de tênis tão gastos que Dona Neuza se perguntou como ainda não tinham furado completamente. Ana Paula se apresentou com voz baixa, quase um sussurro, pedindo desculpas por aparecer sem avisar. Disse que tinha ouvido o anúncio na rádio, mas não tinha telefone para ligar antes. Explicou que estava precisando muito de trabalho, que aceitava qualquer condição, que era esforçada e aprendia rápido. Tinha experiência com limpeza porque tinha trabalhado em casas de família desde os 14 anos. Sabia cozinhar o básico, nada muito elaborado, mas se precisasse aprender receitas novas, ela se dedicava e adorava a criança. Isso ela garantiu com um brilho diferente no olhar, porque tinha uma filha também. Dona Neuza convidou Ana Paula para entrar e sentar na cozinha. Preparou um café fresco e colocou na mesa algumas broas de fubá que tinha feito pela manhã. Observou com o coração apertado, como a moça devorou 3 broas em sequência, tentando disfarçar a fome, mas sem conseguir esconder completamente. Quando perguntou sobre a filha, Ana Paula explicou que Júlia tinha 5 anos e estava morando temporariamente com uma vizinha. O pai tinha ido embora quando descobriu a gravidez, nunca mais deu as caras, e ela estava criando a menina sozinha. Tinham morado em Franca, interior de São Paulo, onde Ana Paula trabalhava numa fábrica de calçados. Mas a fábrica fechou. Ela perdeu o emprego, não conseguiu pagar o aluguel e acabou sendo despejada. Voltou para Minas Gerais, para a região onde tinha nascido, esperando recomeçar. Estava há quase 2 semanas dormindo num quartinho que uma conhecida emprestou, mas não podia ficar lá muito tempo. Por isso, a moradia oferecida no anúncio tinha chamado tanto a atenção dela. Dona Neuza escutou tudo aquilo sentindo uma mistura de compaixão e preocupação. A moça claramente estava desesperada, e isso nunca era bom sinal. Pessoas desesperadas às vezes aceitavam qualquer coisa e depois se arrependiam, causando problemas. Por outro lado, havia algo de genuíno naquela mulher. Ela não estava inventando desculpas esfarrapadas, nem tentando ganhar simpatia com mentiras mal contadas. Estava apenas expondo a realidade crua da vida dela, sem enfeites e sem autopiedade exagerada. Dona Neuza tinha um bom instinto para pessoas, depois de décadas lidando com gente de todo tipo. E alguma coisa naquela Ana Paula despertou nela uma confiança que as outras candidatas não tinham conseguido. O problema era Roberto. Dona Neuza sabia que o patrão ia ter resistência. Uma mulher jovem, ainda por cima com uma história triste, era exatamente o tipo de coisa que ele queria evitar. Ele ia achar que era complicação demais, que vinha com bagagem emocional pesada, que ia dar trabalho. Mas ao mesmo tempo, Dona Neuza estava cansada de procurar, e essa era a única candidata que realmente parecia precisar da oportunidade e estar disposta a se esforçar de verdade. Então, ela tomou uma decisão.
Disse a Ana Paula que precisava falar com o dono da fazenda, que ia tentar convencê-lo, mas que ela deveria voltar na segunda-feira de manhã para uma resposta definitiva. Quando Roberto voltou do campo naquela tarde, Dona Neuza já tinha tudo preparado na cabeça. Ela sabia que precisava apresentar Ana Paula de um jeito que minimizasse as objeções dele. Então focou no que importava. A moça tinha experiência, estava disposta a trabalhar duro, não era de conversa fiada e, detalhe importante, estava tão necessitada que jamais ia criar problema ou arrumar confusão porque não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Dona Neuza também mencionou, de forma estratégica, que Ana Paula tinha uma filha pequena, mais ou menos da idade da Isabela, e que isso poderia ser bom para a menina que vivia tão sozinha naquela fazenda, sem outras crianças para brincar. Roberto ouviu tudo em silêncio, com aquela expressão fechada que tinha se tornado sua marca registrada. Quando Dona Neuza terminou, ele ficou olhando pela janela da cozinha, observando o pôr do sol tingir de laranja as pastagens lá fora. Demorou tanto para responder que a senhora já estava preparando argumentos adicionais. Mas então, ele simplesmente disse que tudo bem, que podia contratar a mulher por um período de experiência de 3 meses. Se desse certo, ficava. Se não desse, procurariam outra pessoa. Mas deixou claro que não queria saber da vida pessoal dela, que o trabalho era o trabalho, e que se trouxesse a filha para morar na fazenda, a criança tinha que ficar quieta e não podia atrapalhar a rotina de ninguém. Dona Neuza concordou com tudo, aliviada. No fundo, ela sabia que Roberto não era um homem ruim. Ele era machucado, com uma ferida tão funda que tinha criado uma crosta dura para proteger o que restava do coração. Mas talvez, só talvez, ter alguém novo na fazenda, alguém que não conheceu Helena e não ficava o tempo todo relembrando o passado, pudesse fazer bem para todo mundo, principalmente para a pequena Isabela, que estava crescendo numa casa cheia de silêncio e ausências. Ana Paula apareceu na segunda-feira de manhã pontualmente às 6 horas, conforme Dona Neuza tinha orientado. Trazia a filha pela mão, uma menina miúda de cabelos cacheados e olhos enormes que observava tudo ao redor com uma mistura de curiosidade e timidez. Dona Neuza mostrou a elas o quartinho que ficariam ocupando, uma construção anexa à casa principal que antigamente era usada para guardar ferramentas, mas tinha sido adaptada. Não era grande coisa. Uma cama de casal, um guarda-roupa pequeno, uma mesinha com 2 cadeiras e um banheiro minúsculo. Mas estava limpo. Tinha roupa de cama nova e uma janela que dava para o pomar de jabuticabas. Para Ana Paula, que tinha passado as últimas semanas sem ter um lugar que pudesse chamar de seu, aquilo parecia um palácio. Os primeiros dias foram de adaptação. Ana Paula acordava antes das 5h30, preparava Júlia para o dia, deixava a menina brincando quietinha no quarto ou no quintal dos fundos e se dedicava ao trabalho com uma determinação impressionante. Ela limpava cada cômodo, como se a vida dela dependesse daquilo, e no fundo dependia mesmo. Aprendeu rápido onde cada coisa ficava guardada, como Dona Neuza gostava que as coisas fossem organizadas, qual o jeito certo de lavar as roupas, para não estragar os tecidos delicados que Roberto usava. Não reclamava de nada, não pedia favores, não fazia perguntas inconvenientes. Era exatamente o tipo de funcionária que Roberto tinha dito que queria. Roberto mal notava a presença dela. Ele saía de casa antes de Ana Paula começar o trabalho e voltava só no fim da tarde, quando já estava tudo limpo e arrumado. Às vezes eles se cruzavam no corredor ou na cozinha, e ele apenas acenava com a cabeça, seco, antes de seguir para o escritório, onde passava as noites cuidando da papelada da fazenda. Nem olhava direito para Ana Paula. Para ele, ela era apenas mais uma pessoa que trabalhava ali, nada além disso. Mas Isabela foi uma história completamente diferente. A menina ficou fascinada com a presença de outra criança na fazenda. Júlia era apenas 2 anos mais nova, mas as duas se entenderam imediatamente, como só crianças conseguem fazer. No começo, Ana Paula tentava manter Júlia afastada, com medo de que a filha incomodasse a menina da casa, e isso causasse problemas. Mas Isabela procurava Júlia o tempo todo. Aparecia no quartinho do anexo querendo brincar, levava os brinquedos dela para dividir, inventava brincadeiras no quintal, e Ana Paula percebia, com o coração apertado, que aquela menina rica, que tinha tudo que uma criança podia querer em termos materiais, era profundamente solitária. Foi observando Isabela que Ana Paula começou a entender a dinâmica daquela casa. A menina era bem cuidada por Dona Neuza. Tinha roupas bonitas, comida farta, brinquedos caros.
mas não tinha o carinho de que uma criança de 7 anos precisa. O pai mal conversava com ela. As refeições, que eram sempre rápidas e silenciosas. Roberto respondia às perguntas da filha com monossílabos, sem nunca realmente olhar para ela. Não perguntava sobre a escola, sobre as amigas, sobre o que ela tinha feito no dia. Não lia histórias antes de dormir, não brincava, não sorria para ela. Era como se estivesse cumprindo uma obrigação, garantindo que a filha sobrevivesse, mas sem conseguir realmente se conectar emocionalmente. Ana Paula reconheceu aquilo. Ela mesma tinha crescido numa casa sem afeto, com um pai alcoólatra e uma mãe sobrecarregada que não tinha tempo nem energia para dar amor aos filhos. Sabia exatamente como era devastador crescer se sentindo invisível, percebendo que sua presença não fazia diferença nenhuma na vida dos adultos ao redor. Por isso, sempre que podia, ela dava atenção para Isabela, não de forma intrusiva, porque sabia qual era o seu lugar ali, mas de um jeito natural. Quando via a menina brincando sozinha, parava por alguns minutos para perguntar o que ela estava fazendo. Quando Isabela aparecia na cozinha, enquanto Ana Paula preparava o almoço, ela deixava a menina ajudar, confiava a ela pequenas tarefas como lavar a salada ou pôr a mesa. E quando as duas meninas brincavam juntas no quintal, Ana Paula ficava de olho, garantindo que estivessem seguras, mas deixando que a infância acontecesse do jeito que tinha que acontecer. Livre, barulhenta, cheia de risos. Dona Neuza percebia tudo aquilo e aprovava silenciosamente. Via como Isabela estava mudando. A menina sorria mais, falava mais, tinha mais vida nos olhos. E embora Roberto parecesse alheio a tudo, Dona Neuza tinha a impressão de que ele também notava, mesmo que se recusasse a admitir. Às vezes ela pegava o patrão observando pela janela do escritório, quando as crianças brincavam no quintal, ou quando Ana Paula pendurou roupa no varal, cantarolando baixinho alguma música. O olhar dele nesses momentos era diferente, menos duro, menos morto. 1 mês se passou, depois 2. Ana Paula se tornou parte essencial do funcionamento daquela casa. Dona Neuza, com a ajuda dela, conseguiu finalmente descansar um pouco. As dores nas costas diminuíram. Ela voltou a dormir direito à noite. E pela primeira vez em anos, não se sentia exausta o tempo todo. A casa estava sempre impecável. A comida era farta e bem feita. As roupas estavam sempre lavadas e passadas. E o mais importante, havia vida naquele lugar novamente. Risadas de crianças ecoando pelos corredores. O som do rádio na cozinha tocando música sertaneja. O cheiro de bolo sendo assado nas tardes de sábado. Mas Roberto continuava na dele. Educado, correto no pagamento, mas completamente distante. Até que aconteceu uma coisa que rachinou, pela primeira vez em 3 anos, a armadura que ele tinha construído ao redor de si mesmo. Foi numa tarde de setembro, quando a primavera já começava a chegar com seus primeiros calores. Roberto voltou do campo mais cedo porque uma tempestade estava se formando. Entrou em casa pela porta dos fundos e foi direto para a cozinha pegar água gelada. E foi ali que ele viu uma cena que o paralisou completamente. Isabela estava sentada no chão da cozinha, com a cabeça apoiada no colo de Ana Paula, enquanto a mulher cuidadosamente desembaraçava os cabelos compridos da menina. Ana Paula cantava baixinho uma cantiga de ninar, daquelas antigas que mães cantam há gerações, e os dedos dela trabalhavam com delicadeza infinita, nunca puxando com força, sempre gentil. Isabela estava completamente relaxada, os olhos fechados, um meio sorriso no rosto. Era uma cena tão simples, tão comum, mas ao mesmo tempo tão profundamente íntima, que Roberto sentiu alguma coisa se partir dentro do peito. Fazia 3 anos que ele não via a filha daquele jeito, tão em paz, tão feliz. E foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria na cara dele, acordando-o de um pesadelo do qual ele nem sabia que estava preso. Roberto percebeu, naquele momento, o quanto tinha se distanciado da própria filha. O quanto tinha deixado que a dor da perda consumisse não só ele, mas também roubasse de Isabela a chance de ter um pai presente. A menina estava crescendo, e ele estava perdendo tudo. Os primeiros passos já tinha perdido, estava com Helena. Mas as primeiras palavras completas, as primeiras histórias inventadas, os primeiros desenhos coloridos, as primeiras perguntas sobre o mundo, tudo isso estava passando por ele como água escorrendo entre os dedos. E ele nem estava percebendo. Ana Paula levantou os olhos nesse momento e deu de cara com Roberto parado na entrada da cozinha. Ela ficou imediatamente tensa, preocupada que ele fosse achar que ela estava ultrapassando limites, fazendo algo que não devia. Estava pronta para se desculpar.
explicar que Isabela tinha pedido, que ela não quis ser invasiva. Mas as palavras morreram na garganta quando ela viu a expressão no rosto dele. Não era raiva. Era algo que ela não conseguia identificar direito. Tristeza profunda misturada com algo que parecia uma compreensão súbita, dolorosa. Roberto não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, deu meia volta e saiu. Foi direto para o quarto dele, trancou a porta e, pela primeira vez desde o funeral de Helena, chorou. Chorou como não chorava há 3 anos. Chorou pela esposa que tinha perdido, pela filha que estava negligenciando, por si mesmo que tinha se transformado num fantasma vivendo uma vida mecânica e vazia. Chorou até não ter mais lágrimas, até a cabeça doer, até o corpo ficar exausto. Quando saiu do quarto, já era noite. A casa estava em silêncio. Dona Neuza já tinha ido dormir, as crianças também. Ana Paula provavelmente estava no quartinho dela. Roberto foi até o quarto da filha e abriu a porta devagar, para não acordá-la. Isabela dormia tranquila, abraçada a um ursinho de pelúcia que tinha sido presente da mãe. Roberto se aproximou, sentou na beirada da cama e, pela primeira vez em anos, realmente olhou para a menina. Olhou de verdade. Viu como ela tinha crescido, como os traços do rosto estavam mudando, como ela estava deixando de ser um bebê para se tornar uma criança de verdade. E viu, com uma pontada no coração, que ela se parecia tanto com Helena. O mesmo formato do rosto, os mesmos cachos nos cabelos, a mesma expressão serena ao dormir. Roberto estendeu a mão, hesitante, e afastou uma mecha de cabelo do rosto da filha. Isabela se mexeu levemente, mas não acordou. Ele ficou ali por longos minutos, apenas observando ela respirar, prometendo para si mesmo que ia mudar, que ia ser um pai melhor, que não ia deixar a dor do passado roubar o presente dele com a filha. Mas, ao mesmo tempo, tinha medo. Medo de não saber como fazer isso. Medo de já ter distanciado tanto que Isabela nem quisesse mais se aproximar dele. Medo de que fosse tarde demais. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Roberto não acordou no dia seguinte transformado num pai exemplar, mas alguma coisa tinha mexido dentro dele. E aos poucos, quase imperceptivelmente no início, pequenas coisas começaram a mudar. Ele começou a chegar um pouco mais cedo em casa. Começou a jantar com Isabela, em vez de comer sozinho no escritório depois que ela já tinha dormido. Começou a fazer perguntas sobre a escola, sobre as aulas, sobre as amigas. No começo, a menina ficava surpresa, quase desconfiada, como se não soubesse direito como reagir a essa versão diferente do pai. Mas criança é resiliente. E logo, Isabela começou a responder com entusiasmo, animada por ter finalmente a atenção que tanto ansiava. Ana Paula percebia as mudanças e ficava feliz por Isabela, mas ao mesmo tempo começava a sentir uma inquietação que não conseguia nomear. Ela não podia negar que tinha começado a reparar em Roberto de um jeito que não devia. No começo, ele era apenas o patrão, um homem claramente atormentado pelo passado, mas isso não era problema dela. O problema dela era trabalhar direito e garantir que tivesse um teto sobre a cabeça dela e da filha. Mas conforme as semanas passavam, ela começou a notar pequenas coisas. A forma como Roberto era gentil com os funcionários da fazenda, tratando todo mundo com respeito. A dedicação dele ao trabalho, acordando antes de todo mundo e sendo o último a descansar. O jeito como ele cuidava dos animais, com uma ternura que contrastava com a dureza que ele tentava manter nas interações humanas. E teve um dia que Ana Paula não conseguiu mais fingir que não estava vendo Roberto como homem. Foi numa tarde de calor intenso, daqueles dias de outubro em que o sol parece queimar tudo. Ana Paula estava estendendo roupa no varal quando viu Roberto voltando do curral. Ele tinha tirado a camisa por causa do calor, e o corpo dele, bronzeado pelo sol, musculoso do trabalho pesado, coberto de suor, fez alguma coisa no estômago dela dar um nó. Ela desviou o olhar rapidamente, com vergonha de si mesma. Que absurdo era aquele! Ela não tinha direito de olhar para o patrão daquele jeito. Ele ainda usava a aliança de casamento, ainda guardava as coisas da esposa morta, claramente não tinha superado a perda. E mesmo que tivesse, o que fazia Ana Paula pensar que um homem como ele ia olhar para uma mulher como ela? Uma faxineira sem estudo, sem dinheiro, com uma filha para criar sozinha, cheia de bagagem e problemas. Ana Paula tentou se policiar depois disso. Evitava ficar no mesmo cômodo que Roberto quando não era necessário. Concentrava-se no trabalho, nas crianças, em manter a cabeça ocupada com coisas práticas. Mas tinha momentos em que era impossível não perceber. Como quando ele pegava a Isabela no colo para mostrar algo pela janela. E a voz dele ficava mais suave, mais doce.
ou quando ela o via tocando violão na varanda nos fins de tarde, dedilhando acordes melancólicos de músicas antigas, e o perfil dele, recortado contra o céu alaranjado do pôr do sol, parecia saído de um quadro. Ou quando os olhos deles se encontravam por acaso, e por um segundo, só um segundo, ela via alguma coisa naquele olhar que fazia o coração dela disparar antes que ele desviasse e voltasse a ser o homem fechado de sempre. Dona Neuza não era boba. Com todos os anos de experiência que tinha, ela percebia perfeitamente o que estava acontecendo. Via como Ana Paula ficava nervosa quando Roberto entrava na cozinha. Via como Roberto começou a arrumar desculpas para aparecer em casa em horários que antes ele evitava. Via os olhares furtivos que os dois trocavam quando achavam que ninguém estava prestando atenção. E ela não sabia direito o que pensar sobre isso. Por um lado, ficava feliz de ver Roberto finalmente mostrando algum interesse por outra pessoa. Algum sinal de que o coração dele não tinha morrido completamente junto com Helena. Por outro lado, se preocupava. Ana Paula era funcionária. Dependia daquele trabalho para sustentar a filha. Se alguma coisa acontecesse entre eles e desse errado, quem ia sair perdendo era a moça. E pior, era Isabela, que finalmente tinha encontrado um pouco de felicidade naquela casa e podia perder tudo se a situação ficasse complicada. Então, Dona Neuza fez o que qualquer pessoa sensata faria. Ficou de olho. Não era fofoca, era proteção. Ela cuidava daquela família há tempo demais para deixar as coisas desandarem agora. E por enquanto, não havia nada de concreto acontecendo. Apenas uma tensão no ar, uma consciência mútua, mas nada que tivesse cruzado qualquer linha. Até que chegou novembro, e com ele a festa tradicional da cidade, em homenagem ao padroeiro. Era um evento grande, que reunia gente de toda a região. Havia barraquinhas de comida, apresentações musicais, leilão de prendas para arrecadar fundos para a igreja e um baile que ia noite adentro. Roberto nunca tinha voltado a frequentar essas festas depois da morte de Helena. Mas naquele ano, pela primeira vez, Isabela pediu para ir. Tinha visto as amigas da escola comentando sobre o evento e queria muito participar. Roberto não tinha como negar. Não, depois de ter prometido para si mesmo que ia ser um pai mais presente. Dona Neuza sugeriu que Ana Paula fosse também, levando Júlia. As meninas iam adorar brincar juntas, e Ana Paula merecia um pouco de diversão depois de meses trabalhando sem folga. Roberto concordou, meio sem jeito, e no sábado à noite todos se arrumaram para ir à festa. Ana Paula não tinha muita roupa boa, mas Dona Neuza emprestou a ela um vestido simples de algodão florido, que ficou bonito nela. Quando Roberto a viu pronta, com os cabelos soltos pela primeira vez, desde que ela tinha chegado à fazenda, ele ficou olhando por um segundo a mais do que devia. E Ana Paula sentiu as bochechas ficarem quentes. A festa estava animada. As crianças correram direto para os brinquedos infláveis, e Dona Neuza foi atrás delas, para supervisionar. Roberto ficou cumprimentando conhecidos, respondendo perguntas sobre a fazenda, sendo educado, mas claramente desconfortável com toda aquela interação social. Ana Paula ficou meio perdida, sem saber direito o que fazer. Não conhecia ninguém ali. Era nova na cidade e se sentia deslocada no meio de tanta gente. Foi então que apareceu Marcelo, um rapaz da cidade que trabalhava como veterinário e conhecia Roberto dos negócios com o gado. Ele viu Ana Paula sozinha e puxou conversa, simpático, perguntando se ela era nova na região, de onde tinha vindo, há quanto tempo estava trabalhando na fazenda. Ana Paula respondeu educadamente, agradecida por ter alguém para conversar. Marcelo era bonito, bem-humorado, atencioso. Ofereceu a ela um refrigerante, sugeriu que fossem ver as barraquinhas de artesanato. E Ana Paula aceitou, porque parecia inofensivo, apenas uma conversa amigável. Roberto viu tudo de longe. Viu o rapaz se aproximar de Ana Paula. Viu os dois conversando, rindo de alguma coisa. Viu quando Marcelo tocou levemente no braço dela ao mostrar algo numa barraquinha. E sentiu uma coisa no peito que não sentia há 3 anos. Ciúme. Um ciúme irracional. Absurdo, porque ele não tinha direito nenhum de sentir ciúme de Ana Paula. Ela não era nada dele, era apenas a funcionária. Podia conversar com quem quisesse, sair com quem quisesse, não era da conta dele. Mas o ciúme não ligava para a lógica. Roberto ficou ali, fingindo prestar atenção na conversa de um fazendeiro sobre o preço do bezerro, mas na verdade com todos os sentidos voltados para Ana Paula, vendo cada movimento dela, cada sorriso que ela dava para aquele rapaz maldito que tinha aparecido do nada. E foi naquele momento que Roberto finalmente admitiu para si mesmo uma verdade que vinha evitando há semanas. Ele estava interessado em Ana Paula.
Muito mais do que devia. Muito mais do que era prudente ou apropriado. A música começou a tocar e as pessoas foram para a pista de dança improvisada no centro da praça. Marcelo convidou Ana Paula para dançar. Ela hesitou. Disse que não sabia dançar direito, mas ele insistiu, garantindo que era fácil, que lhe ensinava. Ana Paula olhou ao redor, procurando Roberto com os olhos, sem nem perceber que estava fazendo isso. Quando encontrou o olhar dele fixo nela, alguma coisa passou entre os dois. Uma pergunta silenciosa, um pedido mudo. Roberto não se mexeu, não fez nada, apenas continuou olhando com uma expressão que Ana Paula não conseguiu decifrar. Ela aceitou dançar com Marcelo, porque era apenas uma dança, que mal tinha. Mas enquanto rodopiava na pista, com as mãos do rapaz na cintura dela, Ana Paula só conseguia pensar numa coisa, que queria que fosse Roberto ali. Queria sentir as mãos calejadas dele, não as de Marcelo. Queria olhar nos olhos escuros dele, não nos olhos claros do veterinário. E essa constatação foi ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante. A música acabou. Marcelo a acompanhou de volta, agradeceu pela dança e disse que tinha adorado conhecê-la, que esperava vê-la mais vezes pela cidade. Ana Paula sorriu, acenando quando ele se foi, mas o sorriso morreu nos lábios quando ela se virou e viu Roberto bem atrás dela. Ele estava tão perto que ela podia sentir o cheiro da colônia que ele usava, misturado com o cheiro de terra e campo que era a marca registrada dele. Roberto olhou nos olhos dela por um longo momento. O barulho da festa, as pessoas, a música, tudo pareceu ficar distante. Era como se existisse apenas os dois ali, presos numa bolha de tensão e coisas não ditas. Então Roberto estendeu a mão e, com uma voz mais rouca que o normal, perguntou se ela queria dançar com ele. Ana Paula deveria ter dito não. Deveria ter inventado alguma desculpa, alegado que estava cansada, que precisava ver as crianças. Mas em vez disso, ela colocou a mão na dele, sentindo uma corrente elétrica subir pelo braço quando os dedos deles se tocaram. Roberto a puxou suavemente para a pista de dança, e quando ele colocou a mão na cintura dela, Ana Paula teve que fazer um esforço consciente para continuar respirando normalmente. Eles dançaram em silêncio. Roberto não era um dançarino talentoso, mas se movia com uma segurança que vinha de quem conhece o próprio corpo. Ana Paula se deixou guiar, os corpos tão próximos que ela conseguia sentir o calor emanando dele. A música era lenta, uma moda de viola romântica que falava de amor perdido e encontrado. E enquanto dançavam, Ana Paula fechou os olhos por um segundo, permitindo-se aquele momento, permitindo-se fingir, só por alguns minutos, que aquilo podia ser real, que ela podia ser uma mulher comum, dançando com um homem que estava interessado nela, sem todas as complicações que a realidade trazia. Mas a música acabou cedo demais. O mundo real voltou com toda a força. Roberto soltou Ana Paula como se ela queimasse, murmurou um obrigado, quase inaudível, e se afastou rapidamente, desaparecendo na multidão. Ana Paula ficou parada ali, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, sentindo o coração bater descompassado no peito. Dona Neuza tinha visto tudo e sabia que as coisas tinham acabado de ficar muito mais complicadas. A semana seguinte foi estranha. Roberto voltou a se fechar, evitando Ana Paula mais do que antes. Ele saía de casa antes dela acordar e voltava só depois que ela já tinha ido dormir. Quando precisavam estar no mesmo ambiente, ele mal olhava na direção dela. Era como se a dança nunca tivesse acontecido, como se ele estivesse tentando apagar aquele momento da memória. Ana Paula não sabia se ficava aliviada ou magoada com isso. Por um lado, era mais fácil assim, menos perigoso. Por outro, doía ser tratada como se fosse invisível, principalmente depois de ter sentido, por alguns minutos, que talvez ela importasse para ele. Mas ela se lembrava da própria condição. Era a faxineira, não tinha direito de querer mais do que isso. Então enterrou os sentimentos bem fundo, focou no trabalho e tentou esquecer como tinha sido bom estar nos braços dele. Mas aí aconteceu algo que mudou tudo. Foi numa tarde de dezembro, quando o calor estava insuportável. Ana Paula estava limpando o escritório de Roberto, um cômodo que ela geralmente evitava, porque ele quase sempre estava lá trabalhando. Mas naquele dia, ele tinha ido à cidade resolver coisas no banco. Então, era a oportunidade perfeita para fazer uma faxina mais profunda no espaço. Ela estava passando um pano na estante de livros quando esbarrou num porta-retratos que estava virado para baixo. Curiosa, ela virou. Era uma foto de Roberto e Helena no dia do casamento. Os dois sorrindo, radiantes, completamente apaixonados.
Ana Paula ficou olhando para aquela foto por um tempo que pareceu se esticar infinitamente. Helena tinha sido muito bonita, loira natural, olhos azuis, sorriso perfeito, o tipo de mulher que chamava a atenção em qualquer lugar. Ao lado dela, na foto, Roberto parecia um homem completamente diferente do que era agora. Ele sorria, tinha luz nos olhos, parecia feliz de um jeito que Ana Paula nunca tinha visto. E foi olhando para aquela foto que Ana Paula teve a dimensão real do abismo entre ela e Roberto. Ele tinha sido casado com uma mulher linda, educada, que era sua igual em todos os sentidos. Eles tinham construído uma vida juntos, uma família, sonhos compartilhados. E então ela morreu, e uma parte de Roberto morreu junto. Como ela podia competir com uma memória? Com um amor que tinha sido interrompido de forma trágica e por isso permaneceria perfeito para sempre na cabeça dele. Ana Paula colocou o porta-retratos de volta exatamente na posição em que estava antes. E tomou uma decisão. Precisava parar com aquela fantasia. Precisava aceitar que Roberto jamais ia olhar para ela da forma que ela, sem querer, tinha começado a desejar que ele olhasse. A diferença entre eles era grande demais. Não só de classe social ou de dinheiro, mas de histórias de vida. Ele tinha amado e perdido. Ela tinha sido abandonada e decepcionada. Eles vinham de mundos diferentes e precisava haver limites claros para que a situação não ficasse insustentável. Mas o universo, como sempre, tinha outros planos, porque foi exatamente naquela noite que Isabela ficou doente. Começou com febre alta. Logo depois vieram as dores no corpo e na cabeça. Dona Neuza reconheceu os sintomas. Era dengue. Estava tendo um surto na região. Várias crianças da escola tinham pegado. Ela avisou Roberto assim que ele chegou, e ele imediatamente levou a filha ao hospital da cidade. Os médicos confirmaram. Dengue. Não era o tipo hemorrágico, graças a Deus, mas ainda assim exigia cuidados. Isabela precisava de repouso absoluto, muito líquido, monitoramento constante da febre. Roberto trouxe a filha de volta para casa com uma lista de medicamentos e instruções detalhadas. E foi aí que ele percebeu que não fazia ideia de como cuidar de uma criança doente. Ele nunca tinha feito isso. Sempre tinha sido Helena quem cuidava desses aspectos. E depois dela, era Dona Neuza. Mas Dona Neuza estava com medo de pegar a doença por causa da idade, e o médico tinha recomendado que ela mantivesse distância. Ana Paula se ofereceu imediatamente. Disse que ia cuidar de Isabela, que tinha experiência com criança doente, porque Júlia tinha passado por várias coisas quando era menor. Roberto hesitou, mas vendo o estado da filha, queimando de febre e pedindo pela Ana com a voz fraquinha, ele aceitou. Os dias seguintes foram intensos. Isabela passava mal, chorava de dor, tinha pesadelos por causa da febre alta. Ana Paula ficava com ela dia e noite, trocando compressas frias, dando os remédios nos horários certos, oferecendo água e suco a cada hora, contando histórias para distraí-la, cantando cantigas de ninar quando a menina não conseguia dormir. Roberto ficava por perto, sem saber direito como ajudar, mas incapaz de se afastar. Ele via como Ana Paula cuidava da filha dele com uma dedicação que ia além do dever de funcionária. Via a ternura nos gestos dela, a paciência infinita, o jeito como ela acalmava Isabela quando a menina entrava em pânico por não estar se sentindo bem. E numa madrugada, quando a febre de Isabela finalmente começou a baixar e a menina pegou no sono tranquilo pela primeira vez em dias, Roberto encontrou Ana Paula deitada no chão do quarto, ao lado da cama de Isabela, completamente exausta. Ela tinha passado 48 horas praticamente sem dormir, cuidando da menina sem parar. Roberto se abaixou, pegou ela no colo com cuidado para não acordá-la e levou ela até o sofá da sala. Cobriu ela com um cobertor, afastou os cabelos do rosto dela e ficou ali, apenas olhando ela dormir, com um aperto no peito que era uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo que ele não queria nomear. Ana Paula acordou algumas horas depois, desorientada, levando alguns segundos para entender onde estava. Dona Neuza estava na cozinha preparando café, e foi ela quem explicou que Roberto tinha levado Ana Paula para o sofá de madrugada porque ela tinha desmaiado de cansaço. Ana Paula ficou sem graça, com medo de que Roberto achasse que ela não tinha dado conta do recado. Mas quando ela foi até o quarto de Isabela para checar a menina, encontrou Roberto lá, sentado ao lado da cama, segurando a mão da filha enquanto ela dormia. Ele levantou os olhos quando Ana Paula entrou, e o que ela viu naquele olhar fez todo o ar sair dos pulmões dela. Era gratidão, sim, mas era também outra coisa. Reconhecimento, respeito e talvez
Só, talvez, o início de algo que assustava os dois igualmente. Roberto se levantou devagar, se aproximou de Ana Paula e, com uma voz carregada de emoção, disse simplesmente: "Obrigado por tudo. Não sei o que faria sem você." As palavras eram simples, mas o peso delas era enorme. Ana Paula sentiu os olhos arderem com lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Ela apenas acenou com a cabeça, murmurou "Não precisa agradecer", e saiu do quarto antes de fazer alguma besteira, como confessar que cuidar de Isabela não era sacrifício nenhum, que ela tinha começado a amar aquela menina como se fosse dela, e que estava perigosamente perto de se apaixonar pelo pai dela também. Isabela melhorou aos poucos. Em uma semana já estava pulando e correndo de novo, de volta à escola, voltando a encher a casa com risadas. Mas alguma coisa fundamental tinha mudado naquela casa. Roberto começou a conversar mais com Ana Paula. Não sobre coisas pessoais, não ainda, mas sobre o dia a dia. Perguntava a opinião dela sobre as refeições, sobre como Isabela estava se comportando, sobre pequenas decisões domésticas. Ana Paula se pegava aguardando esses momentos de conversa, esses minutos em que os dois ficavam na cozinha, tomando café, enquanto Dona Neuza entretinha as crianças lá fora. E teve uma noite, uma semana antes do Natal, que Roberto chegou em casa trazendo presentes. Para Isabela, para Júlia, para Dona Neuza e para Ana Paula. Ela ficou surpresa quando ele estendeu a ela uma caixa embrulhada em papel colorido. Disse que não precisava, que ele não era obrigado. Mas Roberto insistiu, com um meio sorriso que era tão raro que transformava completamente o rosto dele. Ana Paula abriu o presente quando estava sozinha no quartinho dela, depois que Júlia tinha dormido. Era um chale de lã macia, numa cor azul bonita, que ela tinha comentado casualmente, semanas atrás, que gostava. Ela nem lembrava de ter feito esse comentário. Mas Roberto lembrava. Ele tinha prestado atenção, tinha ouvido e tinha se importado o suficiente para lembrar e escolher algo que ele sabia que ela ia gostar. Ana Paula abraçou o chale contra o peito e finalmente deixou as lágrimas caírem, porque sabia que estava perdida, completamente, irremediavelmente perdida. Tinha se apaixonado por Roberto Alvarenga, o fazendeiro viúvo que tinha jurado nunca mais amar, e não fazia a menor ideia do que fazer com isso. O ano virou. Janeiro chegou com todo o calor e toda a beleza que o verão no interior de Minas tem. A fazenda estava florescendo, literal e figurativamente. As plantações estavam bonitas, o gado saudável, a produção de queijo em alta. E dentro da casa havia uma atmosfera diferente, mais leve, mais viva. Roberto tinha mudado mais ainda. Ele sorria às vezes, brincava com Isabela, ajudava nas tarefas da casa quando via Ana Paula sobrecarregada. Tinha até pego o violão velho que estava guardado há anos e voltado a tocar nas noites de fim de semana, com Isabela e Júlia sentadas aos pés dele, ouvindo encantadas. E os olhares entre ele e Ana Paula tinham ficado mais frequentes, mais demorados, mais carregados de significado. Eles não tocavam nisso em palavras, não falavam sobre o que estava acontecendo, mas estava lá, pulsando entre os dois como um segundo coração. Até que teve uma tarde em que tudo finalmente chegou a um ponto de ruptura. As crianças tinham ido com Dona Neuza visitar uma das funcionárias da fazenda que tinha acabado de ter bebê. Roberto tinha ficado para trás, alegando que tinha trabalho a terminar. E Ana Paula estava na cozinha preparando o jantar, perdida em pensamentos. Ela não ouviu quando Roberto entrou. Só percebeu a presença dele quando virou e deu de cara com ele parado ali, olhando para ela com uma intensidade que fez o coração dela disparar. Roberto deu alguns passos na direção dela e Ana Paula recuou instintivamente, batendo as costas no balcão da pia. "E Ana Paula", ele começou, e a voz dele estava mais rouca que o normal. "Eu preciso falar uma coisa." Ela esperou, sem conseguir falar nada, apenas olhando para ele com os olhos arregalados. Roberto passou a mão pelos cabelos, claramente nervoso. "Eu sei que não devia. Sei que você trabalha aqui, que eu sou seu patrão, que isso tudo é complicado demais, mas eu não consigo mais fingir." Ele respirou fundo. "Ah, você mexeu comigo de um jeito que eu achei que não era mais possível. Eu tinha certeza que tinha morrido junto com a Helena, que nunca mais ia sentir nada por ninguém. Mas aí você chegou, com sua filha, com seu jeito quieto e dedicado, com a forma como você cuida da Isabela como se ela fosse sua. E eu percebi que estava errado. O coração não tinha morrido. Ele só estava dormindo, esperando." Ana Paula sentia as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não conseguia se mexer, não conseguia falar. Roberto continuou. "Eu sei que não tenho direito de pedir nada.
Sei que você pode não sentir nada por mim, mas eu precisava que você soubesse. Precisava ser honesto com você e comigo mesmo. Foi Ana Paula quem fechou a distância entre os dois. Num impulso que vinha de um lugar mais profundo que a razão, ela deu 2 passos à frente e colocou a mão no rosto dele, sentindo a barba por fazer arranhar levemente a palma da mão. Eu também sinto, ela sussurrou. Tentei não sentir. Tentei me convencer que era impossível, que era errado, mas sinto. Desde aquela noite na festa, quando dançamos, talvez até antes disso. Roberto fechou os olhos, inclinando o rosto na mão dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Quando abriu os olhos de novo, havia algo diferente neles. Esperança. Algo que ele tinha enterrado há tanto tempo que tinha esquecido como era sentir. Ele se inclinou devagar, dando tempo para Ana Paula recuar se quisesse. Mas ela não recuou. E quando os lábios dele se encontraram, foi como se o mundo inteiro parasse de girar por um segundo. O beijo foi suave, hesitante no início. 2 corações feridos testando as águas, descobrindo se ainda eram capazes de sentir sem se machucar. Mas logo o beijo se aprofundou. E tudo mais deixou de importar. As diferenças de classe, as complicações, os medos, tudo ficou em segundo plano diante da força do que estavam sentindo. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Roberto apoiou a testa na dela, segurando o rosto dela entre as mãos, como se ela fosse algo frágil e precioso. Não sei como vamos fazer isso dar certo, ele admitiu. Mas quero tentar, se você quiser também. Ana Paula sorriu através das lágrimas. Eu quero, mais do que qualquer coisa. E foi assim, na cozinha daquela fazenda no interior de Minas Gerais, que 2 corações feridos encontraram um no outro a coragem de amar de novo. Os meses seguintes não foram fáceis. Eles tiveram que lidar com os olhares curiosos das pessoas da cidade quando Roberto começou a aparecer publicamente com Ana Paula. Tiveram que enfrentar comentários maldosos de quem achava que ela era interesseira, que estava de olho no dinheiro dele. Tiveram que navegar a complexidade de formar uma nova família, mesclando as vidas deles de um jeito que funcionasse para todos, especialmente para as meninas. Mas eles enfrentaram tudo junto. Roberto defendeu Ana Paula de qualquer pessoa que ousasse falar mal dela. Apresentou ela como a mulher que ele amava, não como a ex-funcionária. Ana Paula, por sua vez, nunca tentou apagar a memória de Helena. Ela entendia que Helena tinha sido importante, que sempre seria parte da história de Roberto e de Isabela, e não tinha problema nenhum com isso. Amor não era algo finito que acabava quando era dividido. Era algo que crescia, que se multiplicava. Isabela e Júlia ficaram radiantes quando Roberto e Ana Paula contaram a elas sobre o relacionamento. As meninas já se amavam como irmãs, e a possibilidade de se tornarem família de verdade era um sonho realizado. Dona Neuza também aprovou, com aquele sorriso discreto de quem tinha visto tudo vindo de longe e estava feliz de ter sido provada certa. 1 ano depois daquele beijo na cozinha, Roberto pediu Ana Paula em casamento. Foi simples, sem grandes produções. Ele levou ela para o mesmo lugar onde tinha espalhado as cinzas de Helena, porque queria ser honesto sobre quem ele era e de onde vinha. E foi ali, com o sol se pondo sobre as montanhas de Minas, que ele ajoelhou e perguntou se ela aceitava construir uma vida com ele. Ana Paula disse sim, claro que disse sim. O casamento foi pequeno, apenas família próxima e amigos verdadeiros. Dona Neuza chorou a cerimônia inteira. Isabela e Júlia foram daminhas, vestidas de forma idêntica porque insistiram que eram irmãs de verdade agora. E quando Roberto e Ana Paula trocaram alianças, não estavam apenas se casando um com o outro. Estavam criando uma família nova, construída sobre a base do amor, da superação e da segunda chance. Hoje, quando olho para trás, para tudo que aconteceu, fica claro que às vezes a vida tira tudo da gente para ensinar que somos mais fortes do que imaginávamos. Roberto tinha certeza que nunca mais ia amar. Ana Paula tinha certeza que nunca ia encontrar alguém que a visse além das dificuldades e dos erros do passado. Mas os dois estavam errados. E que bom que estavam, porque o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades. É aquele que aprende a dançar na chuva. É aquele que pega corações partidos e os transforma em algo mais bonito ainda. É aquele que nasce da coragem de tentar de novo, mesmo quando todos os sinais dizem para desistir. E se essa história mexeu com você de alguma forma, se você acredita em segundas chances e no poder transformador do amor verdadeiro, se inscreve no canal aqui embaixo. Dá aquele like, ativa o sininho para não perder as próximas histórias e compartilha com alguém que precisa acreditar que nunca é tarde para recomeçar.
Porque histórias como essas merecem ser contadas, merecem ser celebradas, merecem nos lembrar que o amor sempre vence no final. Sempre. E a gente se vê na próxima história.